Olá! Aula de Geometria do nono ano, nós vamos fazer o capítulo 2, aula 1, Fundamentos da Trigonometria. O aluno vai ter a noção de seno, cosseno, tangente, de essas relações que são tiradas das razões trigonométricas num triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um dos principais triângulos que nós trabalhamos na matemática, geometria, entendeu? Porque você pode tirar várias relações deles. Ora, eu vou pegar numa folha à parte aqui, porque a atividade devolutiva vai entrar depois e tudo. E essa parte aqui eu vou transcrever aqui embaixo. Tá? Olha só, eu tenho um triângulo aqui. A, B, C. Aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, aqui vale 90 graus, ele é retângulo, ó. BC vale A, aqui vale B, aqui vale C. AB vale C e AC vale B. Então, o que acontece? Quando eu coloco isso aqui num triângulo retângulo, eu estou dizendo que BC é o quê? Um cateto. AC é um cateto e AB é um cateto, correto? Não. Por quê? Porque como o triângulo é retângulo, e retângulo aqui no vértice A, ou seja, ele forma 90 graus, eu posso falar para vocês que o segmento AB e o segmento AC são catetos. Cateto e cateto. Opa, cateto. Mas o segmento BC, ou seja, o segmento que está de frente para esse ângulo de 90 graus, ele recebe um nome diferente, que se chama hipotenusa. Entendeu? Então eu não posso falar que os lados de um triângulo aqui são catetos. Não, de um triângulo retângulo não. Por quê? Porque sempre que você tiver um triângulo retângulo, o segmento de reta oposto a esse ângulo vai se chamar hipotenusa. Tá? Sempre. E os outros dois catetos. Cateto e cateto. Correto? Se aqui vale, a gente sabe que a soma de um triângulo retângulo, aliás, a soma de um triângulo, né, ela vale o quanto? A soma de um triângulo vale, dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se elas valem 180 graus, e eu já carrego 90 graus aqui, correto? Se é um triângulo retângulo, o nome diz reto ângulo. Nosso par de esquadro. Certo? Esquadro maior. Então, se ele já vale 90 aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui tem que valer quanto? Tem que somados valer 90. Porque se eu tenho 180 e eu já usei 90, só me resta 90. Então, a soma desse com a soma desse tem que me dar 90 graus. Então, como eu não conheço esses ângulos, eu chamo de Y e X. Posso chamar qualquer ou X e Y, ou A e B, ou W, J, não importa. Eu só não posso colocar a mesma letra porque são ângulos diferentes. Então eu tenho a certeza que o ângulo X mais o ângulo Y obrigatoriamente vale 90 graus. Isso eu tenho certeza. Entendeu? Então, quando a gente monta a relação de cateto, a gente monta a relação em função. Ou, quando a gente monta a relação do triângulo retângulo, desculpa. A gente monta a relação em função do cateto dos ângulos, da hipotenusa. Certo? Então, a gente vai sempre olhar para o ângulo. Se eu olhar para o ângulo Y aqui, eu vou botar Y aqui.
Quem está de frente para o ângulo Y? É o C, não é? Então, o C vai ser o quê? O cateto. C vai ser o cateto oposto. Correto? Porque ele está de frente para o Y. Certo? E D e B. B vai ser quem? O cateto que está ao lado do ângulo. Então vai ser o cateto adjacente. Correto? Isso eu olhando em função de Y. Agora, se eu fizer em função de X, o que acontece? Quem está de frente para Y, para X? B. B é o cateto oposto ao ângulo X. E o cateto e o segmento C é o cateto adjacente. Certo? Então vocês veem, dependendo de qual ângulo você esteja, o cateto oposto ele vai mudar. Certo? Por quê? Se eu estiver analisando em função de X, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Se eu estiver analisando em função de Y, o cateto oposto é C e o cateto adjacente é B. Professor, mas para que serve isso? Então, vamos fazer o seguinte. Uma vez que eu tenho isso, nós montamos uma relação de seno, cosseno e tangente. Eu vou botar de um ângulo beta qualquer, tá? Que seja de uma forma geral. A relação de seno, cosseno e tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno vai ser sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente vai ser sempre o cateto oposto sobre hipotenusa. Opa, desculpa, sobre cateto adjacente. Tá? Então, seno, a relação é sempre essa. A relação de seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quando eu analiso em função de X, vou fazer novamente aquele triângulo aqui, ó, para vocês verem aqui. B, A, C, Y, X, 90, C, B, A. Então, se eu estiver pedindo estudo em função de Y, quem é o seno desse ângulo Y? Seno de Y é o cateto oposto, não é? Quem é o cateto oposto? É C. Quem é a hipotenusa? É o segmento A. Então aqui eu posso botar que A é a hipotenusa. E eu posso botar que A aqui é a hipotenusa. Quem é o cateto em relação... Quem é o cosseno de Y? É o cateto adjacente, ó. Quem é a hipotenusa? A. E quem é a tangente de Y? É o cateto oposto, C, sobre o cateto adjacente, B. Agora, se eu fizer essa analogia em função de X, eu vou ter que seno de X vale o cateto oposto, B, sobre A. O cosseno de X é o cateto adjacente, C sobre A.
E a tangente de x é B sobre C. Então, vocês veem como eles são complementares, como eu disse aqui, que eles têm que dar... Eles são x e y. São complementares. Certo? X e y são complementares. Eu vejo o seguinte, que seno de y é igual ao cosseno de x, que o seno de x é igual ao cosseno de y, e que as tangentes são inversas. A tangente de y é o inverso da tangente de x. Entendeu? Então, assim, essa é a relação que a gente vai usar. Por quê? A partir do momento que eu tenho um segmento, eu consigo, em um ângulo, eu consigo traçar os outros segmentos ou descobrir o outro ângulo. Posso ter duas medidas e descobrir o ângulo. Eu posso ter o ângulo, uma medida e descobrir as outras duas medidas. Certo? Então eu preciso sempre desta relação. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 90 graus, aqui vale A, aqui vale X, vamos botar X, aqui vale Y, aqui vale 4, 3 e 5. Aí eu pergunto aqui, quanto é que é o seno, quanto é que vale o ângulo, tá? Não vai vir ao caso agora, nesse momento. Só estou mostrando para que vocês vejam. Ó, o seno de x. Quanto é que vale o x? Ó, seno é cateto oposto, é 4 sobre 5. Ah, mas eu posso tirar pelo cosseno. Cosseno de x é 3 sobre 5. Ah, eu posso tirar pela tangente de x, que é 4 sobre 3. Você olha uma tabelinha lá, você vai achar qual é o valor desse ângulo x. Entendeu? Se vamos dar um exemplo aqui, uma suposição que você acha que 20 graus. Obrigatoriamente y tem que ser 70, uma vez que eles são complementares. Então eu vou pedir agora para vocês uma atividade devolutiva, tá? Essa explicação eu dei lá na folha, tá, gente? Em que exatamente diz isso ali, ó. Atividade devolutiva. Calcule o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo com os lados medindo 5, 12 e 13. Exatamente isso aqui, ó. Você vai ter um triângulo retângulo. Ó. Que você vai medir x e y. Aqui vai valer o maior segmento sempre é a hipotenusa, tá? O maior segmento é a hipotenusa. 13. Aqui tanto faz se você colocar 12 aqui e 5 aqui, ou se você colocar inverso. Não tem problema. Porque a diferença, se você fizer, vai dar o x inverso do y. Se você fizer isso aqui, ó, yx 12, 5, 13. Não tem problema, é a mesma coisa. A única coisa que você vai achar é o seno de x vai ser o meu seno do y. Mas vai estar certo. Que ele quer saber qual é, entendeu? Calcule o seno, o cosseno. Eu vou fazer aqui, ó, seno de x, o seno de x vai ser 12 sobre 13. Ao seno de y vai ser 5 sobre 13. Se você fizer aqui, o seno de y vai ser 12 sobre 13 e o seno de x vai ser 5 sobre 13. É o inverso, não dá alteração. Porque se você montar essa relação, os ângulos vão dar certinho. Então não tem problema. Então vocês vão fazer isso aqui, ó, baseado exatamente nisso que eu fiz aqui, nessa relação que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Ó, principalmente nesse exemplo que eu dei aqui embaixo, ó. Mas vocês nunca podem deixar de colocar o 13 como o maior segmento, ou seja, 13 é a hipotenusa. E vou pedir para vocês também fazerem os exercícios. O exercício número 2 do tópico 2.2, tá bom? Obrigado.